que a Mica é nossa representante da Feira do Livro. Homenageada, melhor ainda. Meus parabéns, é o teu merecimento por ter essa homenagem, né? E boa noite a todos, colegas de bancada, ao nosso âncora, a nossa produção também, né? Esperamos fazer um programa equilibrado, claro que somos todos equilibrados. Podemos de vez em quando balançar um pouco, mas nós voltamos para os trilhos. Então, peço que vocês ajudem-nos a fazer esse programa. Compartilhe, comente e nos ajude no debate da nossa cidade e região. Como é que diz o GG? CCCC. Curta, comente e compartilhe. Muito bem lembrado o nosso âncora. Essa é do GG. Essa é do GG. Algum destaque aí, Arthur? Eu não posso sair da mesma, né? Daqui a anos eu venho batendo, né? Hoje foi um pouco mais fácil, né? Transpor a 227 do bairro, né? Para cá, né? Mas eu parei porque estavam atravessando pessoas em cima daquela elevada lombada que tem, né? E da beirada da calçada, onde está a Ronaldo, para o outro lado, tu mal vê as pessoas atravessando. Temos que iluminar aquilo ali. É muito escuro, né? Ernesto Zittlin, né? Ernesto Zittlin ficou deslocada aquela faixa de segurança porque não nos deram explicação, né? Teria que ser junto a Ernesto Zittlin, porque as pessoas veem a Ernesto Zittlin, vai se deslocar quase até o Ipiranga para transpor a doença, ou fazer o que estão fazendo diariamente, arriscando-se. Então, mas o principal é a iluminação daquela Coronel Antônio Inácio e Ernesto Zittlin. Está muito escuro ali, é verdade. Nossa, a pessoa que não conhece fica bem preocupada. Mas a gente vai chegar lá. Pode esperar que a gente não vai florear esse cintel aí, na corda. Bom, gente, vocês participem aí com a gente, digam aí para nós como é que está chegando aí o programa, o que você está achando dos assuntos também. E nós vamos aqui para o primeiro assunto de hoje, que é um chá beneficente que a Moga vai realizar no Clube do Comércio no próximo dia 16. Esse chá aí beneficente vai ter um custo de R$35, né? E você que puder aí, procure aí o pessoal da Moga, né, para ajudar aí no trabalho, né, que a entidade vem prestando aí há muitos anos em Montenegro. A gente... Só um pouquinho, deixa eu te interromper. Tem duas pessoas que estão nos acompanhando, estão dizendo que está sem áudio. Muito bem, Eliana. Não sei, Márcio Kunz e a Signe Hetzel estão dizendo que está sem áudio. Obrigado, Signe. Obrigado, Márcio. A produção já está nos informando. Já voltou? Tá. Já voltou, então. Tá bom. Obrigado por nos avisarem, né? Obrigado, Eliana. Tranquilo. Obrigado. Então, gente, eu quero perguntar para a bancada aqui, para minhas colegas e os meus colegas de bancada, como que eles estão vendo a questão das entidades na cidade de Montenegro, né? Porque, por exemplo, aí nós estamos vendo agora aqui a Moga realizando um chá para angariar recursos, né? Para manutenção, né? Tem custos, né? Sim. Com certeza. Liana. Olha, eu lembro de uma situação, eu não vou dizer nomes, as pessoas até sabem, de uma protetora dos animais que tinha na sua casa cerca de 30 cachorros, num terreno de 10 por 25. Isso é ruim para ela, era ruim para ela, era ruim para os vizinhos, era ruim para os animais. Sim. Então a gente precisa dessa preocupação e de uma infraestrutura adequada, né? E eu sempre luto e faço campanha por campanhas de castração, né? Os animais não têm culpa, as pessoas não têm condições de fazer a castração e para isso precisa de instituições como a Moga ter verbas para poder fazer. Então acho que é muito bacana essa ação que a Moga está realizando,
E a gente precisa ajudar. E as pessoas precisam se conscientizar, não é uma coisa muito fácil, né? De que procura a administração, procura a Secretaria da Assistência, procura a Secretaria da Saúde. Não, o Ayrton está fazendo que não com a cabeça aqui, não sei o que ele vai dizer, mas eu estou enxergando ainda. Mas eu sei, a gente teria que, como comunidade, achar uma maneira de dar esse apoio e ir correndo atrás e visitar os bairros, porque é ruim para todo mundo. E aqueles cachorros que são, às vezes, adotados, né, perto da minha casa, na frente do Hospital Montenegro, tem um cachorro adotado ali, ele tem casinha, ele tem aguinha e tal, mas tem gente que não tem coragem de passar na calçada, porque não conhece, porque não sabe se o cachorro vai fazer alguma agressão, e na verdade ele não ganha carinho de ninguém, ele ganha uma casinha seca, uma aguinha e uma raçãozinha. Não estou diminuindo a ação da comunidade em relação a isso, né? Então, parabéns para a Moga que está fazendo isso. Eu sei que tem outras entidades também que se esforçam. A Claudete Eberhard, que de vez em quando está com 5 cavalos, 98 cachorros, 130 gatos. Isso não é uma ação para uma pessoa, para um casal fazer. Ela não deveria nem ter isso como atividade lá no sítio dela. Então, é muito grande, talvez, a responsabilidade da administração municipal. Deveria ser, talvez, maior a atividade, o envolvimento da administração, com orientação, com castração. Eu tenho 3 cachorros em casa, depois do meio-dia eu tranco os 3 para eles não encher o saco dos vizinhos latindo. Na frente da minha casa tem uma casa que tem 5 cachorros. Eu tento fazer o meu soninho e não consigo às vezes. Então, sim, parabéns para a Moga e vamos ajudar aí a comunidade. Bom, acho que caiu de novo a transmissão, produção. Caiu novamente a transmissão, né? Então, voltamos aí, estamos enfrentando alguns problemas técnicos aqui para o pessoal que está nos acompanhando, né? Mas acho que está tudo resolvido agora, vamos continuar aqui com o nosso assunto. Né? Em relação aqui à tua fala, Liana, né? Eu acho que é uma bela oportunidade agora da comunidade apoiar a Moga, né? Aí compra o cartãozinho, né? R$35, né? Do chá. Ainda leva um chazinho, um bolinho, né? Não é uma doação, né? É uma parceria mesmo. Nica. Bom, eu acho que a causa animal é uma causa muito nobre. Parabenizo a Moga, que há muitos anos vem numa luta árdua sobre isso, né? E eu acho que também é uma causa de saúde pública. Tá? É como a Eliana falou, eu acho que tem que ter políticas públicas, né? Eu acho que até já se avançou aqui em Montenegro e bastante sobre isso, mas é claro que precisa ter, por exemplo, um programa de castração que seja habitual, não só por campanhas, né? Tem que existir isso, a conscientização de quem tem o animal, no trato daquele animal, né? Até porque já existem leis que têm a punição adequada para mau trato de animais, né? Então, eu andei, não sei se eu li em algo que tinha uma carroça circulando com um cavalo. Está na nossa pauta. Está na nossa pauta também. Ah, tá, pois é, então, isso aí. Não existe uma lei em Montenegro?
Existe. Né? Então também temos que ver sobre essa fiscalização, porque não adianta se fazer lei sem ter Sim, fiscal. pois é, né? né? Então eu parabenizo aqui a Moga por esse chá, né? Já estive em alguns, eu acho assim que é muito viável, elas fazem outras atividades, né? Fazem Bastante, brechó né? e tal, é bem legal mesmo esse trabalho delas, né? E que elas continuem, porque elas ajudam a comunidade. Obrigado, professor. Então, o João Batista Francisco dando boa noite aqui para nós, né? Um abraço para você. A Siglia, a Liana já leu o comentário, né? O Cláudio Long dando boa noite também. Márcio Kunz, a Liana leu anteriormente, né? Jana Souza. A Jana Souza dando boa noite, a Jana sempre nos acompanhando aqui. O Márcio Kunz aqui, a Jaqueline também dando boa noite aqui para nós, um abraço, Jaqueline. Rose Barros, boa noite. Pedro também dando boa noite, um grande abraço para vocês que estão nos acompanhando. E lembra, né, gente, no final nós vamos sortear aí uma pizza, quem sabe? Você poderá levar essa pizza aí da pizzaria, né, Vale. O Márcio Contos pergunta onde será o chá. No Clube do Comércio, Márcio. Clube do Comércio, dia 16. Mas procura aí o pessoal da Moga, né, que você pode aí ter maiores informações como adquirir o cartão, né? Mas o chá é no Clube do Comércio, dia 16. Sérgio. Eu acho importante esse chá beneficente, porque afinal a causa animal precisa de dinheiro e precisa de muitos recursos, né? Embora as pessoas gastem bastante dinheiro com o seu pet, né? Que dá muita despesa, mas assim, existem muitas pessoas que acabam abandonando seus animais e aí eles ficam perambulando pela cidade. E como tanto o gato quanto o cachorro tem uma capacidade de procriação muito grande, isso se multiplica numa velocidade absurda, né? Comparado com o ser humano. Então a gente tem uma vida inteira com 2, 3 filhos, mas os cães e os gatos, eles produzem 3, 4 numa vez só. 7. 7 filhotes e várias vezes na vida deles, né? Muitas vezes. Então essa multiplicação acaba sendo muito prejudicial para a sociedade como um todo, porque eles também carregam doenças e sujeira e um monte de coisa que é o lado negativo disso tudo. Mas eu acredito assim que uma das coisas que a Moga, ou quem se preocupa com a causa animal principalmente, deveria se preocupar um pouco, ou deveria se de alguma forma prevenir esses malefícios de quem é mãe de pet, pai de pet, coisa do tipo, que é conhecer as necessidades que esses animais têm, porque eu já conheço pessoas que adotaram um filhotinho muito bonitinho, moram num apartamento, mas aí o cachorro que eles adotaram é um filhote de um cão muito grande, né? E aí vira um inferno a vida deles no apartamento, porque ele começa a roer os móveis, a roer as portas, Então eu sei de um amigo que ele teve que mudar inclusive para uma casa, mas aí na casa também não funcionou, porque ele cavocou todo o jardim, cavou tudo, os buraqueiras. Mas é do cachorro, né? É do cachorro. Então assim, quem vai adotar um animal deveria de alguma forma ser orientado, ter um curso, alguma coisa, dizer, ó, gato precisa disso, disso e disso, cachorro é um animal que precisa disso, disso e disso, né? E evitar que a gente comece a tratar esses animais como se fossem crianças, né? Como se fossem filhos. Aí a gente começa a tratar como um bebezinho, começa a tratar como um filhinho, aí começa a vestir, começa a fazer não sei o quê, daí precisa de um veterinário, daqui a pouco está precisando de psicólogo, já ouvi isso. Fisioterapeutas, psicólogos. Quiropraxista, quiroprático. Eu até brinquei com meu filho outro dia que o cachorro que ele tem, ele late de uma maneira desatinada, assim, desesperada para qualquer coisa. E eu recomendei que ele procurasse uma fonoaudióloga para o cachorro. Para a fonoaudióloga orientar, fazer au, 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 e não latir daquele jeito.
Eu sabia que vinha alguma coisa. Au. Então, assim, eu acho Pausadamente, que a gente... para não exatamente, de forma atormentar. educada, assim, Claro. não com a voz alta, essas coisas. Então, assim, se nós estamos tratando os animais de uma maneira já que eu acho que já perdemos o rumo, né? Já. Que é exagerado, a gente tem que trazer de volta. E aí, os adotantes, os pais adotivos de pets deveriam ser orientados, dizer, ó, um cachorro precisa de espaço, precisa de grama, precisa... Se tu não tem isso, vai adotar para quê? Para causar um sofrimento para ele? E aí, quando adotam, esse meu amigo que tinha esse cachorro, ele dizia, não, é meu melhor amigo. Né? Tá bom, é o melhor amigo dele, mas ele castrou o cachorro. Ele era o melhor amigo. É. O teu amigo era Então, o melhor amigo. aí eu brinquei com ele e disse assim, não quero ser teu amigo, né? Porque se o teu melhor amigo, tu capou ele... É mais ou menos por aí. Então, a minha orientação... Eu gostaria de fazer Um adendo. um adendo aqui, que eu me esqueci de falar, que eu acho que é... Eu até observei, eu caminho muito, né? Então, estou sempre a pé ali e tal. Eu gostaria, assim, que os tutores de cães lembrassem que se o seu cachorro está na rua e usou a rua, a calçada, como banheiro, por favor, recolha. Tu tem responsabilidade sobre Tem ele. responsabilidade sobre as atitudes dele também. Mesma coisa, se vai morder alguém, tu vai ficar preocupado, né? E também, né, eu acho que está na hora, porque é muito desagradável tu andar na calçada, quando tu vê, tu pisa em cima, né? Então, eu acho que isso E aí... leva para dentro de casa. leva para dentro de Pois casa. então. Então, se é uma criança, se é uma pessoa que está na rua, que não tem como voltar para casa, então eu acho que tem que ter, os tutores têm que ter esse cuidado. A gente apoia toda e qualquer ação, é óbvio, né? Mas também eu acho que temos que ter esses cuidados com eles também, né? Verdade. Obrigada. Seu Ayrton, e aí? Pois é. Essa a promoção colega da aqui MOVA aí. A colega citou que eu sacudi a cabeça, mas foi quando ela falou sobre a secretaria, né? Sim, eu sei. Eu quero parabenizar a MOGA por mais essa ação da MOGA que está acontecendo, né? E foi que eu sacudi a cabeça, né? Porque a secretaria deveria de fazer ações. A gente ficou assim, sabendo pelo ar que estavam fazendo no mês passado um levantamento de quantos cães tinham de rua. Nós não ficamos sabendo, né? Bota público. E sobre esse chá, todos envolvidos, principalmente a MOGA, mais uma vez, meus parabéns, né? Mas o município tem que se envolver nisso aí, castrar, simplesmente castrar, como disse a Nica, e bota ali na calçada um cachorro, porque no meu bairro tem também cachorro comunitário, sabe, um da ração, outro da boia, outro tira um osso e assim por diante, e até agora ele não atacou ninguém, mas é um animal, né? A prefeitura tem diversos locais para fazer um canil que uma vez nós tínhamos, não me lembro se era no bairro Esperança, mas não aqui um cubículo como tinha naquela época, não me lembro qual o governo, se era Paulo ou Percival, né? Mas a prefeitura tem diversos lugares para fazer um canil bem estabelecido e não precisa um funcionário ficar 24 horas lá. Vai lá pela manhã, trata, limpa, à tarde vai de novo, observa, se eles têm alguma patologia, já encaminha para a edemia, né? A prefeitura tem, a secretaria tem, o município tem áreas para fazer um canil, para não estar fazendo um levantamento que eu nem sei se fizeram na rua. E outra coisa, não quero queimar aqui minha língua, mas no bairro 5 de Maio, na associação comunitária, tem um depósito, ou tinha, eu acho que tem aí no depósito de cachorro. Como depósito? Dentro da associação comunitária, que por lei e já estipulou o prazo, que era 90 dias, e se eu não me engano o cachorro estava, porque eu passei lá de noite e tinha a luz acesa. Foi cerceado o direito dos moradores de ter, não estou falando contra, nem pensar, né, os integrantes da MOGA, né, mas a secretaria
colocar ao lado de uma creche, de um colégio, um depósito de cachorro, dentro de uma sede comunitária, porque é prédio municipal. Pô, eu acabei de falar que tem diversos locais para fazer um canil municipal. Castra cuida, dá menos trabalho e é menos perigoso do que está acontecendo atualmente. Né? De cachorro avançando. Tudo bem, mas eu quero destacar, né, gente, aqui a importância de você que está aí nos assistindo, né, e você também ampliar essa informação para as pessoas dos seus contatos, desse chá que a Moga está organizando, é dia 16, no próximo dia 16, no Clube do Comércio, é R$35 o chá, não é uma doação, né, você vai lá e vai levar o chá, certamente muito bom, sempre é muito bom esse chá organizado aí pelas entidades de Montenegro. Então, vamos lá, né? Colabora com os R$35, né? E proporciona aí uma tranquilidade maior para o pessoal aí das entidades, né? Que trabalham cuidando dos animais de rua, né? Enfim, os animais abandonados em Montenegro, né? São muitos, né? E só lembrei uma coisa, desculpe, Valdair. Na subida da rua Santo Antônio, aqui na volta do morro, minha irmã mora e tem uma senhora que trata, e eu entendo a questão de não deixar com fome. Eu entendo que eu tenho, né, cachorros, a gente já conversou uma vez sobre isso. Falo como tutora de 3 animais, já tive 11 no sítio, mas daí tinha espaço, tinha lugar para cavocar e tal. E essa senhora alimenta os gatos. E aí todos os gatos, acho que um conta para o outro. Sim, eles contam. Né? Quer dizer, ela está tendo mais despesa. E todas as casas que estão ali, inclusive uma que tem criança pequena, os gatos andam, os gatos fazem xixi, os gatos fazem cocô, porque eles estão soltos na rua. Sim. Né? Então, um conta pro outro, ali tem comida. Uhul, né? Então, reforçando a tua fala, Ayrton, é uma questão de saúde pública. Sim, sim. Portanto, a Moga faz um trabalho porque não está sendo feito por quem deveria ser feito. Excepcional o trabalho da Moga. A Moga e as outras associações, né? Muito bem. Nós vamos mudar de assunto agora. Nós temos um assunto aqui bem delicado, e isso acontece não é só ali na rua Oswaldo Aranha, mas acontece em vários pontos da cidade de Montenegro, que é a questão do cuidado com as calçadas. Ali na rua Oswaldo Aranha, nós recebemos um vídeo. Infelizmente a gente está com dificuldade, não vamos conseguir colocar o vídeo, né, que mostra essa calçada em péssimas condições, e os pais estão muito preocupados com as crianças, né, com os alunos que frequentam ali, que precisam andar. Não sabe a localização? Pois eu não sei. Eu sei porque eu passo ali. Vai lá. E realmente além de perigoso, os lojistas estão cuidando, estão botando, um rapaz numa loja botou um tonel lá na frente, para chamar atenção. Para chamar atenção, eles estão fechando, porque não é um buraquinho, sabe? É um horror aquilo ali. É entre a Ramiro e a Capitão Cruz. Um pouquinho para cá da Solar Valauer ali, tem umas lojas ali, e é assim, distante assim, acho que uns 10 metros um do outro. E não é buraquinho, gente, é uma coisa assustadora. Então é bem no centro aqui, professora. Bem no centro. Porque tu falasse de alunos, eu imaginei próximo do Álvaro de Moraes. Não, mas é que tem bastante circulação da comunidade toda ali, então. Então deve ser ligado a problema de esgoto, provavelmente. Provavelmente, porque a gente vê que ele é mais fundo, assim. Sim. Bom, isso mas alguém tem que tomar providência. Infelizmente não é raro, né? Tem muitos buracos na cidade, nas calçadas. Óbvio, isso é óbvio. A Márcia Kuhn diz aqui que ali no Clube Rio Grandense, né? Tem que caminhar fazendo zigue-zague, porque a calçada cheia de cocôs. Voltando. Sim. A Márcia Kuhn. Então, pois é, agora falando aqui nas calçadas, né? Hoje à tarde aqui, não sabia que tinha ali na Ramiro, aqui entre a São João e o Largo Vilar, que estão reformando ali, eu acho, né? Tá tudo destruído as calçadas. Sim, estão. Seguindo um pouco mais para cima também na Ramiro, olha, meu Deus do céu, gente, assim, eu tô impressionado realmente com
como estão as calçadas. Cada reforma ou cada obra que acontece na cidade de Montenegro, as pessoas destroem a calçada primeiro. A primeira coisa que é feita é destruir a calçada. Destrói a calçada. Gente, será que as pessoas não pensam que aquela calçada ali poderá causar um acidente para uma pessoa? Se vai fazer uma reforma, não precisa destruir a calçada. Eu acho que as pessoas têm que mudar esse olhar. Não sei se o município tem que colocar uma regra que para fazer uma reforma ou para fazer uma obra não precisa destruir a calçada. Aldair, nós temos códigos de posturas, desculpe, né? Nós temos a lei do Código de Posturas, foi revista agora pelo Complad, foi para a Câmara de Vereadores, mas volta sempre no problema que já falaram aqui na mesa há pouquinho, fiscalização. A calçada essa que a Nica localizou ali, ela é responsabilidade de quem? Da Corsan, do proprietário, né? Alguém tem que ir lá e dizer, ups, isso aqui é Corsan, papapá, Rua Oswaldo Aranha, número tal, venha cá já, mas isso é fiscalização. E ela não acontece. Não existe. Se a pessoa cai e quebra uma perna, vou cobrar de quem a indenização? Da prefeitura? Da Corsan, do proprietário, do proprietário? Alguém vai ter que pagar. Nós, o contribuinte? A gente E essa pessoa vai ficar sem trabalhar. Não, lembrando, gente, que se você estiver andando por uma calçada e você sofreu um acidente, né, por falta de manutenção, o primeiro responsabilizado é o proprietário. Ótimo. Ontem ainda ele vai ter que pagar, indenizar. Bom, é isso aí, então tem que alertar bem mesmo. Valdecir, ontem eu aqui caí ali ao lado daquela da loja de chocolate ali, como é que é Cacau Show? Aqui. Cacau Show? Eu caí por causa de desnível. Graças a Deus eu tive a agilidade de apoiar, porque eu ia bater com a testa. E eu bati foto daquilo ali. E sobre a calçada da Ramiro, eu acho que semana passada era um problema cloacal ali. Eles estavam desentupindo os canos. Da Ramiro? Na Ramiro. Na Zona Aranha? Não, na Ramiro também. Na Ramiro. Isso já é outra. Na Ramiro. Outra. Então. Daí eles abriram e estavam desentupindo, né? E sobre isso aí, ontem eu tenho foto aonde está o desnível. Horrível, foi feito nem a calçada. Alguém largou uma massa e uns tijolos fora de nível, sabe? E tem umas pontas salientes assim que tu vem que te bateu. Eu caí ontem. Graças a Deus que eu ainda tive agilidade, porque eu ia arrebentar a cara toda. Minha cara já meia torta, ia ficar pior ainda. Mas eu bati fotos. O que me incomoda e o que eu vejo muito aqui, nós estamos com esse assunto específico, infelizmente a gente não tem o vídeo para mostrar, era bom que tivesse, mas deu um problema técnico que não conseguimos mostrar o vídeo desse trecho da Oswaldo Aranha. Mas isso é só uma amostra, né, do que está acontecendo em quase toda a cidade. As calçadas. Sérgio, como é que tu tem visto, assim, andando pela cidade? Não é que eu ande muito pelas calçadas, sabe? Que eu tenho essa coisa de andar de carro normalmente. Mas eu tenho visto que quando eu caminho, as calçadas estão todas, a maioria delas sem manutenção, inclusive a minha. Não está tão organizado, tem uma pedra solta e tal. Eu estou ainda com rastro na calçada da enchente, que assentou tudo, que o contrapiso cedeu, que o esgoto arrebentou e por baixo daí está cedendo, está tudo bastante complicado. A questão é que eu sou muito pessimista em relação ao poder público de Montenegro, porque não fiscaliza, não penaliza e também não mostra nenhum exemplo, né? Porque eles fazem remendos nas ruas de uma maneira absurda, né? Fizeram na Oswaldo Aranha e tal, e deixam do jeito que está. Ficou mais de um mês lá com um buraco, arrebentando os carros que estavam passando, e depois que fizeram um asfalto, o remendo do asfalto também ficou com um desnível muito forte, que passa ali, sempre é uma paulada. Mas assim, as ruas estão em situação bastante crítica de uma maneira geral.
um desleixo, assim, sempre que alguém faz alguma obra, depois fica não sei quanto tempo para fazer a manutenção, regularização do original. Os postes também estão com problema, tem fio batendo na nossa cabeça e um monte de coisa, né, caídos e coisa. Na minha rua agora trocaram 4 ou 5 postes de eucalipto que estavam podres, e eu quando vi eles começando a trocar, eles colocaram aqueles postes de concreto, vieram com os muque, os guinchos e tal, e eu olhando para aquelas pessoas trabalhando ali, eu digo, isso vai dar problema. Porque eles colocaram os postes de concreto do lado do poste de eucalipto, depois eles tinham que desligar toda a fiação, a amarração que estava no poste antigo, colocar para o poste novo, com as abraçadeiras, com o sistema de fixação. E aí quando eles começaram a pegar nos fios que são de internet, Nem deve não. eu fiquei olhando, observando e digo assim, vai dar caca, né? Vai dar caca. E dito e feito, eles começaram a pegar aqueles fios, começou a cair os fios, porque eles estão ressequidos, fibra ótica, não sei o quê. Tinha que ver a quantidade de gente saindo de dentro das casas para a rua. Sem sinal. Porque estavam sem internet. Então tem gente que está de home office, tem gente que está um monte de coisa, sabe? E muita gente pendurada na internet por diversão também. Então teve gente que ficou 2, 3 dias ali porque tiveram que refazer. Só que aquela fiação toda de internet que tem ali, só eu que estou contribuindo com 4 linhas. Porque eu contratei uma, eles não me atenderam direito, eu desfiz o contrato com eles e pedi outra. Ninguém tirou os fios. O fio ficou lá. Colocaram novo. Aí o terceiro, o quarto. Tu não contribui com telefone de fixo, não. Não, agora com fibra ótica, vem com a fibra, aí tu tem um fixo também. Tá, mas o fio tá lá, né? O fio tá lá. Então quando eles começaram a fazer o serviço, eu fiquei, meu Deus, agora vai dar... Bom, não vou prolongar esse assunto. Só que aí eles destruíram a calçada. Porque os postes estão sobre a calçada. É verdade. Então eles abriram um buracão. Abriram um buraco novo. O buraco novo, arrancaram o poste velho. Ficou um ainda buraco. ficou o rastro do poste, porque eles cortaram assim meia altura. É uma bagunça. E ainda fizeram, tinha gente que tinha a calçada direitinho e tudo, aí eles não vão refazer a cobertura, a lajota ou coisa do tipo. Eles fizeram de pá, sabe? Com o cimento e tal. E aí, tu vai te queixar para quem? Pro bispo? O bispo está cuidando de outros assuntos. Porque aí, nesse caso, não é o proprietário que é o responsável. Então, Valdeir, tu estava falando antes, né? O proprietário é o primeiro responsável. Eu estou descrevendo isso justamente por causa dessa história. O primeiro responsável é o proprietário. E o cara vai chegar e vai dizer, olha, quem fez essa caca não fui eu. Aí tem que explicar ainda. Aí eles vão dizer, não, mas não é com a prefeitura, porque foi a RGE. A RGE. Aí a RGE vai dizer, não, mas não sou eu também, porque foi um terceiro. Porque eles não fazem. Agora, Então, vira uma mixórdia. É uma coisa muito já que louca. a gente está falando em poste, eu acho que se alguém circula aqui pela Buarque, tem um poste muito sui generis. Opa. No meio da calçada. Bem no meio da calçada. Bem no meio da sim, calçada. sim. Eu não consigo entender até hoje porque fizeram, porque ganharam autorização para fazer, mas o mais sério, E por que porque que não permanece, tiraram ainda? é. Por que permanece um poste no meio da calçada? Mas vocês pertinho viram, da eu- Praça do Ferroviário. Isso, vocês viram, semana passada foi em Porto Alegre, né? Ah, a sim. empresa trocou os postos, botou os postos A no meio da ciclovia. É, eu vi. Gente, olha que bagunça virou esse país, cara, mas o que é isso? Mas eles tiraram, né? Tiraram porque foi pra mídia, né? Sim, a RBS? prefeitura foi lá e tirou, porque na real eu escutei a reportagem, foi uma empresa que pediu, a empresa consultora, e daí eles botaram ali no meio da ciclovia. Mas como é que alguém bota um poste? Sem autorização de ninguém, não. Eu não consigo entender o que o pessoal pensa, né? É, Nós vamos dar um poste aqui, né? Não pensam, não. Não Não, pensa. Não, olha aí. E não tem fiscalização, não tem orientação, E não esse tem um poste profissional que eu citei, responsável. ele já tem mais de 10 anos, esse poste que eu citei. Eu vou lá não é? visitar esse, porque se eu não Então conheço, vai, tirar pra- vai. Porque a Pô, gente mas- já teve ciclovia no meio da rua, por que não um poste no meio da calçada? No meio da rua, acho que botar o próximo vai ser no meio da rua ali, não. Quem sabe, né? Já botaram no meio da ciclovia, né? Quer botar aparecer no meio da rua também.
Gente, o Márcio, como está dizendo aqui, nós falamos antes, foi você que falou no Álvaro de Moraes. O Márcio está dizendo que tem um esgoto com um mau cheiro terrível aí, né, em frente à escola Álvaro de Moraes. Seu Ayrton, e as calçadas, seu Ayrton? É o que eu acabei de citar ali, que ontem eu fui vítima. Né? Ah, tá, isso que falou antes. Eu acabei de citar antes que eu aqui fui vítima de uma calçada irregular em plena Ramiro Barcelos, do lado daquela loja que vende chocolate, quase na frente com o antigo Rio Grandense ali, antes de chegar na loteria, né? Ali fizeram uma caca, como tu citaste, né? De pai, um tijolo aqui, outro mais adiante, e ficou assim. E eu, graças a Deus que eu não ando com a mão no bolso, porque senão a SAMU teria que me levantar, né, pra mim. Que quando eu tropecei, aquilo foi automático. Até hoje ainda me dói a mão, assim. Então, assim, para que tem código de postura dentro do município? Para que ter? É o proprietário, sim, mas o município que comanda, que rege a orquestra. Então, o município que rege a orquestra, ele tem que ter o cidadão aqui ele tem que usar a varetinha aquela de A batuta. A batuta, tem que. Mas infelizmente, como colocou o Fio e a colega Nica também, né? Não tem, é um desleixo. Semana passada eu falei que tem lá no meu bairro, foi trocar uns canos lá de esgoto, né? Cloacal, pluvial, porque não tem um cloacal na cidade. E já vai fazer um ano que não foram lá terminar o trabalho. Na frente, ao lado de onde eu saio de carro na minha casa, na Carlos Keller, bairro Panorama, bem na rampa, um cano também quebrou. Nós temos que sair de dentro de casa, eu e os meus irmãos, temos que sair nos cuidando, porque senão o carro cai ali e tem que chamar uma reta escavadeira para tirar nós. Então, não é só caso meu, é em todo. Eu tenho que, só no bairro Santo Antônio Panorama, mais de 50 fotos de buracos e irregularidades de bocas de lobo. Aqui eu tenho as fotos. Então não adianta o Valdecir e colega de bancada e quem usou. O Sérgio acabou de dizer, um desleixo total, né, Sérgio e colegas? Muito bem. Lemuel, boa noite. O Lemuel dando boa noite aqui para nós, desejando um bom debate para a gente. Leonir Ávila também, sempre acompanhando, boa noite. Várias pessoas que ganharam casa do governo podem usar os terrenos para fazer canil. Pois é, eu acho que o Márcio está se referindo àquelas pessoas que ganharam a casa e que tiveram que entregar, né? O que vão fazer com a casa, né? Não, os terrenos que ficaram abandonados, só que provavelmente são casas dentro da enchente. Aí não tem como montar um canil, né? Mas tem outros locais, né? Mas tem espaço, certamente, tem que né? deixar espaço para água agora, né? Já que estão liberando, pro deixa a água ir ali. Iriam tirar os fios, só papo furado. A observação. Tá cheio de fio. Fazendo uma mudança dessas, como foi lá na Rua do Sérgio, na Menino Deus, era a oportunidade de já tirar aqueles fios que não estão servindo para nada. Mas eles não sabem qual está ativo, qual não está. Mas essa assim, a pessoa que administra, que é a tal da RGE, que é a dona dos postes, ao liberar para fazer isso, já devia aproveitar. Ela sabe isso porque se ela chama ganha. Gestão, parece, né? Pois é. Gestão. Acho que é essa palavra bonita. Falando um adjetivo meio. Muito bem, Cláudia Maria Rossoni dando boa noite também pra gente, né? Participe aí. O Alcindo Duarte, boa noite, seu Valdeir e os demais da bancada. Um abraço para ti, Alcindo, né? Sempre acompanhando a gente lá no bairro 5 de Maio também. Então, concorrendo aí a pizza da Pizzaria Bari. E nós vamos mudar de assunto agora, porque ontem no programa Cidade de Debate foi assunto aqui uma carroça que foi flagrada no centro da cidade de Montenegro, uma carroça puxada por cavalos.
E aí acendeu a questão da lei que proíbe o uso de tração animal na cidade. Nós vamos ver o que foi falado no programa de ontem, e aí na volta nós vamos comentar também. Eu não entendo que a lei, tem lei que pega, tem lei que não pega. Essa, eu acho que assim, tem pessoas que estão realmente precisando trabalhar e por algum motivo andaram desfilando ou para provocar ou para realmente trabalhar. Então, e os cavalos que essas pessoas não conseguiram mais sustentar e soltaram? Esses cavalos estão soltos na rua, estão causando acidente, estão matando gente. E morrendo também. E morrendo também. Então, como é que nós criamos outro problema, né? Nós criamos um problema com os animais, criamos um problema de rendimento de algumas pessoas e estamos focados nos cavalos. Eu acho que essa lei tem que ser revista. A lei, ela tem que, para que ela tenha eficácia, assim, ela precisa nascer de uma forma que seja construída, em especial com as pessoas que estão envolvidas nesse Mais processo. embasada também. Mais embasada. E ela precisa de força. Uma lei só tem força quando ela tem uma questão de punição, né? Fiscalização. Quando você E tem que ter um objetivo para atingir. Prático, né? Tu colocaste muito bem quando fala da questão quer dizer, se o cachorro tem pulga, vamos eliminar o cachorro? Não. Trata as pulgas, né? Se o problema o animal está maltratado, vamos medicar vamos trazer esse é um trabalhador, né? Então tudo isso levou um tempo para entrar em vigor essa lei, justamente para que o poder público pudesse se organizar e requalificar essas pessoas, e aí se deu aquelas Que não funcionou? Aquilo é o grande erro. Aquilo é o grande erro. Mas, pois bem, Belks, nessa seara, o que tu acha dessa questão dessa lei? Voltamos novamente, porque é um assunto que não foi resolvido. Não foi resolvido. É o que eu tenho comentado aqui, que as leis são mal embasadas. Alguém tem uma ideia e solta a ideia. E aquilo é o máximo, aí tem filmagem, tem jornal, a coisa vira um cinema. Um assim. espetáculo. Né? Mas não tem solução. Aí inventaram, eu acho muito certo que o animal seja protegido. Eu acho, tá? Tem gente que cuida, tem gente que não cuida. Para isso tem fiscalização que não existe. Não existe a fiscalização. Então, e vocês acompanharam a manifestação dos nossos colegas do Cidade de Debate de ontem, quarta-feira, falando aí sobre a carroça aí, conduzida aí por um cavalo, né, andando pela Ramiro Barcelos, no centro da cidade de Montenegro. E nós temos uma lei que proíbe. Por que será que essa carroça andava por aí, né? Nós vamos saber isso depois do intervalo. Nós temos um intervalinho aqui rapidinho e depois nós vamos perguntar aqui para a nossa bancada, né, se a lei deveria estar sendo fiscalizada, né? Mas pelo jeito, não sei. Vamos lá, vamos para o intervalo e já voltamos. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon.
Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. ProAmbi, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Então, gente, aí vocês acompanharam o nosso intervalo comercial, né? E agora nós vamos trazer aqui para o debate o assunto do cavalo, né? Mas eu quero, antes de passar para os meus colegas de bancada ali, já estou louco por falar do cavalo, né? Mas nós vamos ter que falar aqui nos nossos apoiadores, né? A Pizzaria Bari, né? Que vai sortear e vai disponibilizar uma pizza para um dos participantes aqui do programa de hoje. Então, né, você participa, você comenta, você compartilha, né, você manda a sua opinião e no final do programa poderá ainda levar uma pizza da Pizzaria Bari. É uma pizza tamanho família, é uma pizza muito boa. Agora sim, Leandro. Agora podemos falar do cavalo. Eu vou fazer a brincadeira que eu te disse antes. Eu ia voltar pro ar assim, ó. Esperando a fiscalização. Era o montenegrino esperando a fiscalização, porque é a mesma coisa que nós falamos dos cachorros, dos buracos na rua, na calçada. Não existe. Eu ouvi uma vez de um amigo que não é porque é Europa que lá as coisas funcionam. Eu tinha ido para a Europa e voltei encantada. Tu botava, naquela época, 86, tu botava o pé na rua, o carro parava. Não precisava de faixa de segurança nem nada, e outras coisas. E esse meu amigo que esteve muitas vezes na Alemanha, ele disse, mas não é porque eles são melhores do que nós, é porque eles têm medo de ser pegos. A fiscalização pega e multa. O carro pode ficar estacionado na beira da calçada até às 9 da manhã. A partir dali ele paga. Então as pessoas, 5 para as 9, vamos embora, porque alguém vai aparecer e vai multar. Então o nosso grande problema aqui, Valdeir, e a gente conversou em off aqui no intervalo, é que tiraram o cavalo
E ele merece, é um animal, merece ser bem tratado, nos serve aqui no Rio Grande do Sul, então historicamente, né, é um animal super importante para transporte de pessoas, para transporte de cargas, mas tem um limite, tá bom? Então agora nenhum cavalo mais pode, e essas pessoas que trabalhavam como esse senhor vai pagar a luz e a água como se ele não tem como transportar, como fazer recolhimento de dejetos, como... Então, depois, Sérgio, faça favor de contar a história da cama, porque ela é muito ilustrativa. Te deixei... Tu acha que vale a pena? Eu acho que é muito ilustrativo. Então, assim, ó, sinto muito por esse senhor, né, ter que usar a força física do cavalo, mas provavelmente ele não está fazendo porque ele não gosta do cavalo, que ele não tem escolha. A preocupação hoje que fica, né, que foi criada uma lei, né, para retirar os cavalos que puxavam carroça na cidade, e na época foi oferecido uns triciclos, umas bicicletas, não sei o que dizer daquele negócio lá, né, mas... Chamavam de cavalo de aço, né? Cavalo de lata. Mas, Cavalo de lata. Cavalo de lata. Vocês têm visto aquele negócio? Não, mas não funciona. Eu não vi nenhum. Não, e logo depois foi feita uma baita de uma movimentação, porque as pessoas não conseguiam movimentar aquele cavalo vazio, Que é pesado. do que dirá com alguma coisa que a ideia era eles poderem carregar as coisas. Pois é. Então, trocaram 6 por meia dúzia, não, trocaram 6 por 0, porque as pessoas ficaram sem trabalho. Os catadores Como é que esse pessoal se viram agora, gente? E os cavalos que... Talvez isso que tenha sido a motivação para essa pessoa subir a Ramiro com uma carroça puxada por um cavalo. Como uma provocação. Diz, vocês me tiraram tudo, então agora eu vou encher o saco de vocês, porque ninguém pensou em mim, né? E me multem porque eu não tenho dinheiro para pagar. Mas foi eu não vi, mas pelo que eu estou ouvindo, para mim foi um protesto mesmo da pessoa. E, como eles sabem, nós vamos cair, como a Liana bem falou, na falta de fiscalização. Leis são criadas, não é de agora, é de muito tempo, e não existe quem as fiscalize. Então, estamos nessa aí de novo. Pois é, né, professor? Criam a lei é ineficaz, porque ela é ineficiente, não funciona, né? Porque o que ofereceram para as pessoas para poder retirar o cavalo dela, né? O trabalhador que usava o cavalo para poder manter a sua família, retiraram o cavalo dele, deram um negócio que não funciona. E aí? Pois é. E aí eles devolveram, e custou dinheiro para a administração, portanto custou dinheiro para os nossos impostos. Não. Leis são importantes. E o catador ficou muito sem serviço. Agora elas têm que ser devidamente seguidas. Fiscalização fiscal bom é fiscal na rua. Ah, sim. Então, Sérgio. A cama. Eu não vou repetir as coisas que eu disse ontem. As pessoas podem também assistir o debate de ontem, foi bastante interessante, que eu estava participando, mas eu vou, sim, vou contar atendendo pedidos. É como eu brinco em casa, né, dizendo que muitas vezes a gente resolve o problema do jeito errado, não entendeu o problema, né? Então, por exemplo, se eu chegar em casa, ou se a minha mulher chegar em casa, para não ser um papo, uma conversa machista, né? Se a minha mulher chegar em casa e me pegar com uma outra mulher no quarto, né? A gente brincando, o que ela vai tomar como atitude, né? Porque foi uma infração, certo? Aquilo ali, tipo, maus tratos do cavalo, é uma coisa errada. Então, como é que resolve isso? Então, a Suzana provavelmente vai decidir o quê? Eliminar a cama do quarto, né? Eliminando a cama do quarto, a infração não vai mais acontecer, né? Ninguém mais vai transar em cima da cama. Não tem cama? Não tem mais cama. Ninguém vai mais dormir também. Então, essas consequências que estão acontecendo, porque o cara andando com um cavalo numa carroça, ele tem múltiplas causas para ser assim. Sim. Múltiplas causas. Porque ele não tem escolaridade, porque ele não tem rendimento, porque ele não tem emprego, porque ele não tem um monte de coisa.
ele não tem inclusive nem carteira para dirigir caminhonete e muito menos dinheiro para comprar caminhonete para fazer o trabalho, né? Então tiraram por causa de uma proteção de maus tratos de um cavalo. Ok. Aí eu eliminei todas as carroças da cidade, eliminei e as pessoas, todas as consequências que nós temos na cidade, tipo, inclusive mortes, né, de acidentes de cavalo solto, porque alguém não aguentou ficar com o cavalo, não pode ganhar dinheiro com ele, soltou os cavalos, esse cavalo se envolveu no acidente e matou gente. Então, é uma caca. Eu vou me prolongar só um instantinho, Valdair, porque eu acho que é importante, porque é uma situação que nós estamos vivendo no Brasil de uma maneira Sérgio, só para ilustrar aqui o teu comentário, o Ayrton Moreira pergunta, que não é a mesma pergunta que o Ayrton faz, o que aconteceu com os cavalos de lata? Ninguém foi punido? Isso deve estar no depósito. É porque alguém levou o dinheiro, né? Sim. Ninguém, o que aconteceu, né? Sumiram os cavalos de lata? Deixa eu só comentar uma coisa assim, que eu convivi durante alguns meses de uma maneira muito proveitosa com um chinês na empresa que eu trabalhava. E eu perguntava muita coisa para ele sobre a cultura chinesa e ele me explicou uma coisa que eu acho que a gente consegue entender aqui, assim, de uma maneira didática, né, me mostrando. Nós brincamos, eu pelo menos quando criança brincava com isso, que era um brinquedinho de pega-vareta. Vocês lembram desse brinquedinho? Eu acho que a geração mais nova talvez não conheça mais isso, não sei. Mas era um brinquedo com vários pauzinhos, né? Várias varetinhas, que a gente segurava com a mão assim, todos eles alinhadinhos, e daí a gente soltava eles de repente e eles caíam todo emaranhados. Assim. Era um monte emaranhado. Era um emaranhado de pauzinhos, eles não estavam mais alinhados e tal. Para a gente desarticular toda aquela coisa ali, a gente tinha que tirar com muito cuidado, palitinho por palitinho, para não mexer nos demais. Então vamos dizer assim, ó, a cultura da gente é uma série de coisas alinhadas que alguém está mantendo isso preso dentro daquela cultura. Quando tu abre isso, cada um cuida de si, e aí para tu consertar o emaranhado, tu não consegue mais tirar facilmente sem causar outros estragos. Vocês estão consegue mais tirar a varetinha só, sem tocar nas outras? Sem esculhambar com outras coisas. Então, assim, o que aconteceu com esse cavalo, com essa história desse cavalo de maus tratos, a gente tentou tirar um problema e nós desarranjamos um monte de coisa. Exatamente. Então, um efeito dominó, né? Exato. Mas esse emaranhado é muito mais complexo do que um alinhamento de... Mas Sérgio, podia ter tirado sem causar esses danos todos. Mas aí tem que fazer um projeto de lei. Gestão. Projeto de lei que, como a palavra diz, assim, é uma lei que tem um projeto. E quem faz um projeto tem que olhar as múltiplas causas e as múltiplas consequências. Porque a gente tirava a varetinha lá do meio sem desmanchar. A gente ia tirando uma por uma, devagarinho. Mas tu planejava, antes tu olhava de um lado, do outro, qual é, né? Aí esse chinês aí, só para concluir rapidinho, agora vem a polêmica, ele disse que a revolução da China, Mao Tse-tung, foi por causa disso. E que daí eles implantaram, como é que tu arruma isso tudo, tipo azar, agora nós vamos fazer tudo acontecer. Eles inundaram o ambiente e aí todos esses problemas ficaram boiando alinhados. Sim. E aí eles começaram a resolvê-los. Então a água é o sistema deles, particular deles, de comunismo. Sim. A água fez aquele emaranhado se desmanchar e ficar tudo se boiando, reorganizar e correr junto daí. Pronto. Tá faltando então, esse essa elemento. foi a explicação que ele me deu Muito sobre boa. por que aconteceu isso. E aí ele, inclusive, vale para nós também isso, ele disse que o maior desafio deles, na época, ele era um senhor de idade já, então ele viveu a infância aconteceu em 59, né? 49, 59? Não sei. 49. Não, né? acho mais. 59. Ele disse que o maior desafio deles foi
a questão da droga. Eles tinham 80 milhões de dependentes em droga na China, numa população na época de 500 milhões. 80 em 500. Estão saindo de Quase um quinto. Quase um quinto. E aí como é que resolve isso, né? Sim. Mas eu já falei demais. Muito bem. E o Márcio Cunha está dizendo aí, não foram baratos, e não foram mesmo, foram bem caros, né? Angelita Martins dando boa noite também pra gente. Continue participando. Seu Ayrton, e o fato desse cavalo estar transitando pelas ruas do centro da cidade de Montenegro, o que você acha? Eu concordo com o Sérgio e com os colegas que deve ter sido um protesto, mas ontem eu passei em outro local, o cidadão que transitava com a carroça de 4 rodas, ele estacionou e está cheio de bugiganga em cima, não está trabalhando. Mas é mais uma falha, né, dos nossos administradores, né? Vamos lá, aprovo, levo para a Câmara de Vereadores, é aprovado. Mas e daí? Como disse o Sérgio, e o que vem atrás disso? Como alimentar essas famílias que ficaram sem, né, sem a cifra para os proventos deles, né? Conta de água, luz, um remédio e etc. Né? Então, assim, como o Sérgio está dizendo, cria-se a lei, mas um projeto em cima para atuar, né, dentro dessa lei, para que ela seja regulamentada e dê condições, essa lei dê condições para o trabalhador, né, o pai de família, ter como prover para casa e para a família. Que não foi o que aconteceu, né? E aí agora... E agora, José? Mais uma vez é falha da nossa administração. Porque lei sem projeto, lei sem... atirar ao Léo, pronto. Eu acho que aqueles teus palitinhos, Sérgio, eles saíram juntinho e agora estão querendo ou estão espalhados, né? E não tem mais uma solução para uni-los de novo. Se eles não revogar, ou não revogar, porque a lei pode, até o prefeito pode a lei, né? Mas criar meios para que essas famílias vivam dignamente. Eu queria, Valdair, só uma observação. A Virgínia Zanchetti, minha sobrinha, trabalhou toda a vida com eventos. E a gente conversava muito sobre isso, e eu trabalhei com eventos em Gramado também. Ela disse que sempre a pior parte do evento é o pós-evento. Todo mundo trabalha para buscar dinheiro, para convidar o artista, para... Chega em cima no dia do show, todo mundo vai lá, usando um show como exemplo, né? Todo mundo vai lá, assiste, fulano vem, daí todo mundo vai embora, o lixo fica, o fio fica, o estrado fica, né? O pós-evento, e nós estamos falando da pós-lei. Todo mundo quer ser pai e mãe da lei, né? Mas fazer ela funcionar e fiscalizar se ela vai funcionar mesmo, aí joga os palitinhos pro Léo. E eu lembrei ainda, Sérgio, que esses palitinhos, eles eram um de cada cor. E conforme a cor, mais pontos tu ganhava. Pega varetas. Né? Então, a analogia do cara foi muito boa, né? Vai ali, nós tiramos todos os palitinhos que deixavam o cara sustentar a família dele. Sabe que o Pega Vareta foi inventado por eles, né? Pelos chineses? Mas eles sempre foram... Tu citaste o lixo que fica, né? Olha o exemplo em que os japoneses deram naquela partida de futebol da Copa do Mundo no Beira-Rio. Nós poderíamos fazer, não digo que 100% fazer aquilo ali. Não saiu um indivíduo daquela torcida sem fazer a limpeza aonde eles estavam postados. Muito bem. Nós vamos mudar de assunto. E vamos trazer um outro assunto aqui que a Câmara de Vereadores de Montenegro está tentando resolver a situação aí de jovens adolescentes que saem dos abrigos. O jovem adolescente abrigado, ele sai do abrigo e na maioria das vezes não tem um emprego. E aí? O que fazer?
Como minimizar isso, professora Nica? O jovem adolescente que sai de um abrigo e aí muitas vezes a empresa não quer. Nós temos aqui em emprego. Montenegro uma casa de acolhimento, né? Que é o Menino de Jesus de Praga, que é da Sociedade Beneficente Espiritualista, que todo mundo conhece por Largo Menor. Ela que administra. Ali eles saem já com 18 anos, maiores de idade. E todos eles, até o ponto que eu conheço, até se eu talvez desconheça, mas daí posso até vir a corrigir, eles frequentam a escola, isso é obrigatório. Até os 18. Até os 18 ele frequenta a escola. Mas depois... Lá eles têm aulas de reforço. Depois que eles saem de lá, a casa sempre procura acompanhar no mínimo 6 meses antes. Eles fazem estágios durante o período que eles estão lá, sabe? Tem aquele projeto Primeiro Emprego, né? Do CIE, alguns também podem, né? Mas realmente, depois dos 18, os que não têm família vão para onde? Pois é. Não, isso é uma questão da sociedade, né? Porque até então eles estão sendo acolhidos e educados. Né? Então, com a escolaridade, saem de lá já com uma boa escolaridade, no mínimo com o ensino médio concluído. Né? Isso é um problema que acontece, né, em Novo Hamburgo. Eu já participei do Conselho da Criança e do Adolescente e chegava muita situação nesse sentido de criança que eram abrigados, né, porque não tinham família, né? Sim. E depois que fechava os 18 anos, não tinha para onde ir, aí a empresa era resistente para contratar, né? As empresas são resistentes, aí o que fazer? Por isso que já, enquanto eles estão lá, procura-se fazer alguns cursos mais de profissionalizantes, né? Procura... Isso eu sei que o pessoal lá do abrigo trabalha muito em cima disso, né? Sérgio? Mas... Uma pergunta, Nica, eles são menores infratores, não? Não, lá não é menor não, infrator. Não, ali no Largo Menor não, mas nesse caso aqui eu acho que está se falando disso, né? Não, lá a menor infrator é fase, né? Não é... Aqui são crianças... São pessoas com necessidades, por isso que vão... que são assim, crianças abandonadas, que não tem família, que foram retiradas da família. Isso, foram retiradas de famílias, de vulnerabilidade social. Né? Sim. Não são infratores. Valdair, deixa eu só fazer uma coisa aqui em especial que eu lembrei agora, que eu queria ter feito no início, que a Nica é a nossa... Esse ano é homenageada na Feira do Livro, né? Homenageada com todo o merecimento, né? E eu queria dizer para a Nica o meu profundo respeito que eu tenho pela Nica, pessoal meu, né? E que tu tens também, tu conta com um profundo respeito e admiração dos meus filhos, que tu conhece, o Tobias e a Isis. E agora uma admiração fantástica da minha neta, a Nina. A Nina diz que a Nica é a bibliotecária preferida dela. Ela frequenta a biblioteca pública. Ela ficou sem bibliotecária agora. Então, Não. Então, assim, a homenagem que estão fazendo na Feira do Livro hoje para a Nica é mais do que merecida. Verdade. Principalmente pela atuação na área de educação e cultura, né? Como professora, como diretora, como numa área que é pouco privilegiada, né? Principalmente no poder público municipal e estadual, e muitas vezes atacada e menosprezada, mas queria te dizer assim que essa homenagem, eu gostaria de dizer o meu profundo respeito e admiração por uma pessoa que ser admirada não só pela minha família, né? São 3 gerações de admiração, né? Então eu, meus filhos e minha neta agora, né? E que deve ter muitas famílias em Montenegro com esse mesmo sentimento, com esse mesmo respeito. Então, a minha homenagem mais do que merecida dessa ser homenageada da Feira do Livro. Muito obrigada. Bom, sobre essa questão dos adolescentes, de novo, a questão do quantas resolver isso, como resolve isso, né?
As pessoas que estão ali, as crianças que estão ali até aos 18 anos, têm muitas causas que provocam esse estado de coisa. Então, assim, nós temos problema nas famílias, nós temos problema no emprego, nós temos no social, problema de tantas coisas, né? E também o quanto esse projeto deveria ser de preparação e de excelência para a saída deles, preparando a saída deles para que eles sejam, não só as pessoas deem uma oportunidade, mas que as pessoas procurem por essas pessoas. Nós temos que fazer isso de forma exuberante. Estão preparados, são bem, enfim, né? Eu bem lembro orientados. quando eu fiz o curso técnico, tinha tão pouco disponibilidade de técnicos na época, as empresas iam na escola nos contratar, fazendo seleção, logicamente, né? Mas saiu todo mundo empregado de lá. Por quê? Porque era uma coisa que eles tinham respeito pela preparação que as pessoas estavam recebendo naquela escola. Então, eu acredito assim que quem é responsável por essa entidade, por que sempre está minguado? Por que eles precisam tanto de campanhas de doação, etc, para manter? O abrigo não é da prefeitura, né? Isso é uma coisa que onde teve aqui a Terezinha, a Angeli e a Josina vieram e elas explicaram muito bem como funciona, né? Então está fazendo 65 anos esse ano. Agora, na Sociedade Beneficente Espiritualista, ela tem 5 unidades de educação infantil, com berçário também, e tem a unidade de acolhimento e educação. Ela presta serviço para a prefeitura. Né? Então a prefeitura compra as vagas. E ela tem uma diretoria financeira, uma pedagógica, uma executiva e tem uma de planejamento, né, que são os projetos onde se arrecada dinheiro. O abrigo ganha muita doação da comunidade também, a gente sabe disso. E por quê? Porque lá temos assim crianças de todos os níveis, né? Então lá a gente precisa ter cuidadores 24 horas. Então tem plantonistas que trabalham das 7 da manhã às 19 e das 19 às 7 da manhã, né? Porque tem que ter sempre supervisão. Tem psicólogo, eles têm psicóloga lá, né? Eles têm reforço sempre na escola, tem reforço escolar, professor contratado, tem uma cozinheira, tem a nutricionista que faz, então tem 2 coordenadores, uma feminina e um masculino, que são os guardiões, né? Tem crianças lá que necessidades especiais, que levam na PAI ou levam a Porto Alegre, precisa fazer alguma coisa diferente, então quem leva então é um trabalho assim lindo. A estrutura é muito boa. É muito boa. Fizemos o chá, aquele chá, às vezes tem gente, tem o chá do abrigo, é isso, é aquilo, né? Mas o chá do abrigo sustenta muito o abrigo. Nós fizemos 3 chás, porque eu participo um pouco, né? Deu para botar energia solar lá. Muito bem. Sabe? Muito então, bom. A professora Nico traz uma explicação muito boa. Até era bom, as gurias explicariam muito melhor que eu, claro, então estou dando por cima isso, né? E a preocupação nossa, que eu faço parte da diretoria, sou voluntária lá, também sempre e depois? Né? Depois. Nós gostaríamos, uma vez até a gente conversou, se a gente tivesse uma casa para quando eles saíssem de lá, para até eles se organizarem, poder ficar ali. Então tem onde morar, pelo menos. Tem onde morar, sabe? Isso aí, essa é a minha pergunta. O Menino Jesus de Praga se vira, a prefeitura compra vagas, isso é lei. E aí no dia do aniversário ganha o bolo e a mala na mão, porque deu para ti. Vai achar um lugar para te morar. Não, eu estou fazendo uma cena horrorosa. Não, geralmente não o pessoal já... Mas que pode acontecer, né, Eliana? Não, pode acontecer. Porque me parece que o limite é a idade. É a idade. Então, estando preparado ou não. Sempre aí tu disseste procura... de crianças com necessidades especiais. Essas saem aos 18?
Não, essas vão daí para casas que tem casas. Que acolhimento. De acolhimento. Pessoa com deficiência, né? Tem outros, isso aí tem no estado. Também. Tem, Mas agora eu fui bem o pessoal lá, eu sei que eles cuidam muito, observam, para que chega perto do momento de sair, eles estejam já empregados. Claro que não é fácil, né? E claro nem sempre dá, né? Que são crianças que têm N problemas, né, gente? Mas eu fico feliz que a Câmara esteja pensando isso, né? Muito bem. Professora, muito obrigado pelo seu relato e suas colocações, muito importante. O nosso programa tem pouco tempo, né? Eu não vou poder ouvir... mas eu preciso fazer o meu destaque, então, tu deixa? Não, ainda tem mais uma matéria. Tem mais uma matéria? Seu Ayrton, esse assunto aqui da... Eu também faço as minhas palavras que a Nica colocou, né? Parabenizando a Câmara de Vereador, né, por mais esse ato, né? E eu sou conhecedor do Lar dos Menores, porque quando a mãe dos meus filhos era conselheira tutelar, a gente sempre estava por lá, ia lá, levava, sabe? Na época não tínhamos viatura da municipal para fazer os trabalhos dos conselheiros, nós fazíamos com os nossos carros. Mas passou, e graças a Deus tem um aparato bom, né? Mas conheço bem. Só fico pensando assim, para encerrar, Nica e colegas, como fica a cabeça desse, claro que bem preparado lá dentro, mas quando ele está chegando os dias de sair de lá e ele é uma pessoa, o que eu faço? Ele não tem um familiar. Para onde eu vou? É uma preocupação. Isso precisa ser pensado, né? Que bom que a Câmara está olhando com isso. Bom, nós temos ainda um assunto aqui que semana passada a gente já trouxe aqui também, a questão da criação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Né? Essa criação do Conselho poderia ser um diferencial aí na proteção, né, dos imóveis que são considerados patrimônio histórico de Montenegro? Liana? Agora tu vai me deixar falar. Estou brincando. Não, esse assunto foi a pesquisa de hoje, Valdair? Não. Não? Esse tu está me trazendo de surpresa, esse de surpresa para ti. Tá bom. Não. A enquete era o assunto anterior. Não, bem. Não, assim, vamos ver se eu consigo ser sucinta. Eu ia relatar para os nossos telespectadores levantar de novo essa questão da empresa Nós Urbanos, que ganhou a licitação na prefeitura e está fazendo o trabalho do inventário do patrimônio histórico. E chamar a atenção que a gente tem que cuidar as palavras que usa, que um imóvel inventariado não significa um imóvel tombado, que não significa um imóvel preso, e que o seu proprietário não vai fazer nada, assim, para não assustar as pessoas que são proprietárias e tal. Mas pedir ajuda da comunidade, Valdir, eu vou pedir para o Adriano colocar à disposição aqui no site da TV também. Eles estão fazendo um levantamento com uma pesquisa e até terça-feira só 30 pessoas da comunidade tinham respondido essa pesquisa. Por desinteresse ou por não ter tido acesso a ela. A gente não sabe. Eu não tive acesso. Nós estamos procurando de novo repetir, mas é bem simples assim de responder. O nome, se quiser dar ou não, onde mora, se é nascido em Montenegro, quanto tempo está aqui. É um formulário? Bem fácil de acessar. Me manda depois que eu vou divulgar também. Eles perguntam assim, um bate-papo sobre o seu bairro. Vamos dizer, o senhor mora na Panorama, do que o senhor sabe que surgiu aquele bairro ali? Quando surgiu? Quem é que começou? E se tem ali prédios ou monumentos que seria interessante fazer o levantamento. As perguntas são bem fáceis e é bem bacana, porque a própria comunidade é para ajudar a construir isso. O meu bairro, por exemplo, acho que todo mundo sabe por que é 5 de maio, né? Não, mas não é um nome só. Por que ele surgiu? É história. Aquele ali era da BNH, na época, Coab.
Surgiu porque a cidade tinha a necessidade de moradias a nível médio. Essa história toda eles estão transformando em informação para montar a história da cidade, e daí a gente vê se realmente é importante, já vou dizer um exemplo abobado, mas se é realmente importante manter o prédio da prefeitura, ou se tem daqui a 2 quadras um prédio muito mais bacana. Eu realmente estou usando um exemplo que seria infeliz, né? Mas que a comunidade ajude a construir isso, e eles estão descobrindo coisas que eles não imaginavam. Olha só que e legal. Que não estão na lista. A nossa reunião foi, nós saímos os 3 do Movimento Patrimônio assim, se a gente tivesse reunião assim todo dia. Que legal. E o nosso trabalho também é voluntário. E a partir daí, a criação, que também já está sendo estudado, de um conselho de patrimônio, mas de um conselho deliberativo. Porque que tenha voz. Hoje nós temos a responsabilidade, não somos conselho, somos movimento. Mas por uma legislação, pelas tantas pessoas que estavam derrubando a história da cidade, em 2012, eu não sei dizer os nomes jurídicos, certo? Mas tem uma determinação de que qualquer casa dessas que está nesta dita lista, para ser demolida, tem que ter o aval do Movimento do Patrimônio Histórico. Então, nós até já somos deliberativos. Sem ser conselho, nós já somos. Infelizmente, teria muito mais assunto e eu não vou poder nem ouvir o seu... Eu vou passar para vocês. Produção, vamos ver quem ganhou a Pizza Bari. Vamos ver quem vai levar a pizza. Vamos lá. E eu vou já agradecendo vocês, professora Nica. Olha lá, parabéns pela homenagem na Feira do Livro. Ficou sem sorteio. Quem foi? O Márcio Kundes.